Nicola, para você, quem vem forte no Brasileirão? O Lúcio Storm, você percebeu que os 4 primeiros colocados do Brasileiro no ano passado foram campeões estaduais? Eu acho que não é acaso, né? No Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo e o Atlético Mineiro, que foram os 4 primeiros, também garantiram os estaduais. Eu acho que esses 4 eles partem como favoritos ao título, tá? Eu acho que a gente tem que pôr talvez no mesmo balaio, o Fluminense que está jogando mal, o São Paulo que está jogando mal, o Internacional que ainda está se montando, mas montou de fato um time muito forte, e o Botafogo, que liderou o Campeonato Brasileiro no ano passado. Eu acho que esses são os 7 ou 8. Quantos eu citei? Eu citei depois São Paulo, Inter, Botafogo e Fluminense. Eu citei mais 4. 8 times, tá? Quero te atualizar agora sobre Emanuel Martínez. A longa novela envolvendo o meio-campista do América está perto do fim. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Ângelo Pimentel, que é um empresário do Martínez. Ele confirmou que as tratativas entre Fortaleza e América para a transferência do jogador para o Leão do Pici estão praticamente encerradas, fechadas. Negócio que vai girar entre 1 milhão e 800 mil dólares e 2 milhões de dólares. Basicamente a mesma proposta que o Cruzeiro havia apresentado alguns dias atrás. Para o Cruzeiro, o América não quis fazer negócio com o Fortaleza, a coisa melhorou. A frase do Ângelo Pimentel foi, abre aspas, não está fechado ainda, mas tem grandes chances de caminhar para a conclusão positiva, fecha aspas. O Martínez já havia recusado na semana passada uma proposta do Fortaleza por empréstimo, disse que só sairia de Belo Horizonte para jogar em outro clube se fosse em definitivo. Dessa maneira o Fortaleza melhorou a sua condição, topou uma compra em definitivo, até especialmente depois da perda do Campeonato Cearense pro Ceará. É uma resposta que os dirigentes dão à torcida. Contrato, segundo o empresário dele, deve ter 3 anos e meio de duração. Manuel Martínez, atleta de 29 anos de idade, que além da proposta do Cruzeiro, foi alvo do São Paulo no início de 2024. Nicola, qual refúgio vai chegar para o Vasco? Pergunta do Lúcio. Esse tá confiante na 777. Pior que você tem razão, viu, cara? Enfim. Os caras estão tentando desesperadamente um volante. O Martínez já era. O Martínez vai jogar no Fortaleza. O Marlon Freitas segue sem definição. O Marlon pediu para jogar no Vasco. Eu posso assegurar para vocês que houve esse pedido. Sobre o Kaique, além do Vasco, o São Paulo também está na parada. E o Grêmio também, né? E os reforços do Vascão, Marlon Freitas vem ou não vem? O Maicon, vou até dar uma sondada aqui. Peraí. Por que não apareceu o nome do carro? Agora apareceu. Boa noite. Ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, tá? Ô, Thiago, Vasco da Gama, né, nesse período ficou fazendo trabalhos intensos, se preparando para estrear contra o Grêmio, ingressos à venda amanhã, e nós vamos ter um torcedor vascaíno esperando muito desse time do Vasco depois de ter sofrido um caminhão cheinho no ano passado. O Vasco ano passado foi até o fim, né, para escapar do rebaixamento. 38 do segundo tempo. E conseguiu, mas foi ali aquele jogo com o Bragantino e tal. E essa temporada, até então, o torcedor Vasco, ele tinha uma expectativa, e tem, na verdade, né, de ser um Vasco diferente. Mas eu acho que começa o campeonato brasileiro meio apreensivo. Meio desconfiado. Meio desconfiado. Porque o Vasco jogou muito mal nos 2 jogos semifinais contra o Nova Iguaçu. Depois de ter feito bons clássicos, né? Fez alguns bons jogos, mas o campeonato do Vasco ele foi um campeonato regular. Algumas boas partidas, a semifinal deixou uma impressão muito ruim, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que foi finalista e que tem, né, individualmente alguns nomes falados, o treinador, teve o Bill, o Carlinhos está no Flamengo, o goleiro, o Fabrício está indo para o Internacional, enfim. Mas apesar disso tudo, a gente viu na final a disparidade de Flamengo e Nova Iguaçu. E a gente esperava que na semifinal, não desse tamanho, mas que também tivesse uma tendência, uma disparidade, né, favorável ao Vasco, e não foi o que aconteceu. O Vasco jogou mal, ou foi dominado, pelo menos, pelo Nova Iguaçu nos 2 jogos.
primeiro jogo, o Nova Iguaçu botou acho 4 ou 5 bolas na trave. O primeiro jogo era para ter sido mais elástico o placar a favor do Nova Iguaçu. O segundo foi um pouco com menos chance de gol, mas para os dois lados, né? Então seria um placar de, sei lá, de 0-0, como, enfim, de empate. Mas no geral, o Nova Iguaçu foi melhor nos dois jogos em relação ao Vasco. Então a galera, acredito que está começando esse campeonato um pouco ali apreensiva. O Vasco, né, tem aí mais na frente a volta do Payet, né? Tá fazendo um tratamento em 2, 3 períodos diariamente, inclusive no final de semana. Ele garantiu ao Diego Pereira, que é o preparador físico, que domingo vai estar em campo. Agora, falaram inicialmente 4 semanas. O ideal é que o Payet esteja 100%. Né? Não corra nenhum tipo de risco, o campeonato é longo, cada ponto é importante num campeonato de pontos corridos, mas a gente tem que pensar no atleta 100%. Não adianta ter um Payet ali não 100%, querendo jogar, querendo mostrar, e aí o cara pode se machucar de novo, ter um outro processo e ficar um tempo maior parado, né? Felizmente, já que teve a lesão, né? Infelizmente teve a lesão. Para e cura, né? Mas felizmente não foi algo muito grave. Porque o Vasco está com recentes casos, né, no elenco de jogadores que tiveram problemas de ruptura, de ligamento e tal, que os caras praticamente não jogam mais na temporada, ou se voltarem, voltam lá no final sem ritmo praticamente nenhum. E 2 jogadores de meio campo, né? Jair e Paulinho. Em tese, hoje, eles poderiam ser titulares. Já pensou? Jair, Paulinho e Payet. Os 3 titulares do meio-campo. E o Galdames ainda. E o Vasco não tem à disposição, né? Então, assim, o Vasco precisa hoje de um jogador de mais força, de mais qualidade no meio-campo, de proteção. O Vasco, sem o Payet, tem urgência em um cara de armação. Há muito tempo eu falo que, na minha opinião, o Vasco precisa de um atacante de lado, mas que seja indiscutível. Esse jogador aqui é titular. Rossi, que teve aí, né, sai, não sai, enfim, proposta. David, ele é esforçado, forte fisicamente. O Adson é um jogador mais técnico, mais veloz, mas eu não vejo em nenhum dos 3 aquela coisa de que eles são titulares indiscutíveis. Eu acho que vai dar Cleiton e Verratti. E tem o Cleiton. Então, assim, eu acho que o Vasco ainda precisa de um atacante titular. Lateral direita tem ainda a questão lá, quem joga, quem não joga, também é uma posição que parece que está em aberto. O Medel é um cara que, quando está em campo, se doa o máximo, 100%, experiência e tal, mas eu percebo que ele tem cansado muito também, tem sido substituído, então eu não sei se aguenta essa batida, pegada de jogo atrás de jogo, apesar de que o Vasco ele não tem uma competição internacional. Ele tem um calendário em relação a outros grandes, né, do futebol brasileiro. Tem Copa do Brasil e o brasileiro. Tem gente que está em 3 frentes. Né, dentre os principais. Mas, enfim, acho que o torcedor do Vasco está um pouco apreensivo. Ele está começando o campeonato sem saber direito onde o Vasco pode chegar. Eu, sinceramente, estava imaginando um Vasco um pouco mais acima. Hoje eu imagino o Vasco meio de tabela, podendo descambar até um pouco para baixo. Essa, inicialmente, é a minha avaliação em relação ao Vasco. Bem, o Vasco tentou o empréstimo do Martínez junto ao América, e o América disse que só quer vender. Já tinha falado isso para o Fortaleza, falou isso para o Cruzeiro e agora falou para o Vasco também. Tem que ser em definitivo 2 milhões de dólares. Até que ponto o Botafogo foi procurado pelo Vasco, pelo Marlon Freitas? Wellington, no dia da chegada do Arthur Jorge, né, eu fui lá no aeroporto fazer a cobertura e tal, eu conversei com uma pessoa do Botafogo, né? E a informação que eu recebi foi o valor que o Vasco não quis me passar o valor. O valor que o Vasco ofereceu pra gente, a proposta existe, fato. O Vasco fez uma proposta concreta. Isso é verdade. Chegou ao Botafogo, uma proposta concreta, oficial do Vasco, pelo Marlon Freitas. O valor que o Vasco pretendeu negociar o jogador, o Botafogo considerou muito abaixo do que ele tem como expectativa para fazer um negócio. E o Botafogo não faria contraproposta. Com aquilo ali, o Botafogo nem se preocupava, não tinha contraproposta e o Botafogo automaticamente descarta. Porém, todo atleta tem um valor, tem um preço. E não necessariamente o da multa, né? O da multa é geralmente muito lá em cima para você ficar protegido de que o atleta possa sair a preço de banana. Você pode ver que ninguém paga valor de multa rescisória. Os caras que são mais caros podem se aproximar um pouco mais e tal, mas não tem esse valor de multa exatamente. Então, assim,
O que o Botafogo estava pretendendo? Um aumento substancial nos valores que o Vasco ofereceu inicialmente pelo Marlon Freitas. Se isso acontecer, uma nova proposta, numa condição financeira bem superior, e se for da vontade do atleta e o Botafogo dando um ok para ele, Botafogo financeiramente, o negócio pode acontecer. Caso contrário, o Botafogo não desfaz de hoje um jogador titular, que no ano passado todo mundo falava, usava a expressão que ele jogava de terno. Alguns cobraram até a seleção brasileira por Marlon Freitas, né? Eu não sei se pelo momento, se foi certo ou se foi exagerado. Enfim, na época ele estava jogando muito bem. É um nome desejado pela comissão técnica do Vasco. O primeiro nome que eles colocaram foi o Marlon Freitas. Depois ele caiu muito, né? Ele caiu muito. Como todo time do Botafogo, ele foi jogado pro zero, digamos assim. Eu me lembro que eu fui fazer um jogo do Botafogo contigo, tinha faixa contra ele. Tinha ele e Marçal. Depois ele já agora fez aniversário, a galera cantou parabéns e tal, e a fase dele hoje ela é melhor, ele é um titular. Então, para você se desfazer de um titular do seu time para um rival, né, o Botafogo quer essa valorização. Se não acontecer, não sai. Se acontecer, tem chance. Olha aqui, a comissão técnica da seleção brasileira vai assistir 2 jogos do Vasco. Vão assistir Vasco e Grêmio no próximo domingo em São Januário e depois, na terceira rodada, Fluminense e Vasco no Maracanã. A comissão técnica da seleção vai se espalhar pelo Brasil nos próximos dias, a partir de amanhã, já assistindo Corinthians e Nacional do Uruguai. Eles vão acompanhar 27 jogos dos times brasileiros no Brasileirão, Sul-Americana e Libertadores da América, e vão visitar os CTs dos principais times: Dorival Júnior, o Rodrigo Caetano, o Juan, o Cícero Souza, o Sérgio Dimas e outros integrantes da comissão técnica, como já fazia o Tite com a comissão, vai em loco nos estádios ver os jogos. Só essa semana serão 14 jogos e então vão assistir Vasco e Grêmio, Fluminense e Vasco da Gama. Faltam 73 dias para a Copa América dos Estados Unidos. Essa informação acho que é importante a gente trazer. Minha rapaziada, Campeonato Brasileiro chegando, né? Nesse próximo final de semana já começa o Brasileirão, né? Campeonato aí muito aguardado, né? E vamos falar sobre a projeção do Vasco nesta temporada, né? Que eu acredito que o Vasco vai ficar, né, na briga no Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha um elenco, né, ano passado e brigou para não cair, um elenco muito limitado, né? Mas algumas peças que saíram, né, que foram vendidas, o Vasco não conseguiu repor a altura, né? Então você já se imagina, vendo essa temporada agora no início no Campeonato Carioca e a sofrência nos jogos na Copa do Brasil, você vê que o time do Vasco não está a nível de aguentar um campeonato brasileiro, que é um campeonato longo, disputando lá em cima, né? Ou brigando para não cair. As rodadas iniciais são pesadas, né? E o Vasco precisa, já no início, mostrar um bom futebol, um bom desempenho para poder já começar com o pé direito, né? Mas aí vem a situação do Vasco, como está complicado. O Payet, um dos seus principais jogadores, assim como o Verratti, né, está lesionado. Deve ficar aí por volta de 3 a 4 jogos fora, né, desse Brasileirão. É muito tempo e o Vasco não tem um jogador à altura. É aquilo, pode despontar na partida, pode aparecer um ou outro que arrebente, né? E futebol é uma caixinha de surpresa, mas a gente não espera isso, né? Não tem um jogador que você fala assim, ele vai tirar ali um coelho da cartola e vai resolver a situação pro Vasco nesses jogos. Praxedes, que era para ser esse cara, né? Ali no meio campo, a gente viu que todas as oportunidades que teve, né, nunca foi aquele jogador que você olha para o banco ou ele, quando está de titular, e fala, esse cara vai resolver.
Então é complicado. O Vasco deveria estar nessa janela brasileira aí, né, que está aberta até o dia 19, buscar algum meio-campo armador. Isso é o que está escasso no Brasil, né? Mas deveria buscar alguém ali com vontade de jogar, algum jogador que poderia chegar, vestir ali a camisa do Vasco e resolver a metade dos nossos problemas, né? Então, é isso aí, torcedor. Se inscreve no canal aí, ative todas as notificações do canal, deixa seu like, deixa aquele comentário também aí pra gente estar trocando uma ideia, debatendo sobre os assuntos, né? A expectativa do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, né? A minha expectativa é que o Vasco fique no meio da tabela, né? Consiga uma vaga na Sul-Americana pelo menos, né? Não fica ali nem tão para baixo, nem tão para cima, né? Porque tem outros times muito mais qualificados e eu acredito que deve fazer valer a força do elenco no Campeonato Brasileiro e o Vasco ficar ali entre o meio da tabela, né? Então, deixa a sua opinião, concorda, discorda? Esqueça de se inscrever no canal também, valeu?